2 Reis, capítulo 4, somente o versículo 4, amém? Prometo que vou ser breve, amém? 1h30 nós vamos embora. Diga glória, amém? Aleluia. 2 Reis, irmão, eu confesso que eu estou um pouco cansado, amém? Eu só passei em casa mesmo para pegar a Bíblia, amém? Aí vim direto, amém, do serviço para cá. Mas Deus é maravilhoso, amém? E eu fiz essa pregação, irmão, junto com o Espírito Santo, em cima da moto, amém, quando eu ia para cá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, amém? Somente o versículo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, amém? Vou ajudar vocês, fica entre Gênesis e Apocalipse, amém? Se não encontrar, só a escola dominical agora. Diga glória a Deus, amém? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todo aqueles vasos, e põe a parte a quem estiver cheio, amém? Pode sentar glorificando a Deus, de uma salva de palmas bem alegre para Jesus nesta noite. Irmão, eu já preguei essa mensagem uma vez aqui e ela é muito forte, amém? A Bíblia vai falar de uma mulher, meus irmãos, que estava passando por grande dificuldade dentro da sua casa. A Bíblia diz que essa mulher era viúva, tinha acabado de perder o seu esposo. E a Bíblia também diz que essa mulher tinha 2 crianças. E essa mulher também se encontrava agora, pastor, endividada. Amém? E por causa dos seus 2 filhos, os credores, cobradores de impostos, foram à sua casa e disseram: se tu não pagar a dívida, nós levaremos os teus 2 filhos para ser escravo. Olha a situação que essa mulher agora se encontra. Está endividada, não pode trabalhar por causa das 2 crianças. E agora? Só que o texto ele é bem claro. A Bíblia vai dizer que essa mulher agora sai de casa e vai atrás de uma solução para a casa dela. Essa mulher ela vai atrás de alguém. Ela vai atrás de uma solução. Amém? A Bíblia diz que essa mulher vai ao encontro do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, muito conhecido no texto sagrado, é aquele mesmo que mandou o chefe do exército da Síria tomar 7 banhos, 7 mergulhos no rio podre. O chefe do exército da Síria, irmão, era o 2º homem mais poderoso da Síria. E o profeta Eliseu mandou ele tomar banho num rio podre, amém? E foi 7 banhos ainda, 7 mergulhos. E o texto ele é bem claro. Essa mulher vai ao encontro do profeta. A Bíblia diz que essa mulher tinha uma vizinhança muito grande. Além de ela ter uma vizinhança grande, o que me chama a atenção nesta mulher é que ela não vai atrás da vizinhança. Ela vai atrás de uma pessoa que tivesse estrutura para ouvir o que ela estava passando dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que essa mulher, quando ela se depara com o profeta, ela diz: o meu marido morreu, mas ele temia ao Senhor. Queria dizer o quê? O texto é bem claro, irmão. Eliseu era o pastor, era o sacerdote do marido dela. Segundo alguns historiadores, eles andavam juntos. Eliseu conhecia o marido dela. E a Bíblia vai dizer que ela não vai atrás da vizinhança, mas sim atrás do profeta. Amém? Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É porque muitas vezes nós temos que procurar pessoas erradas para poder desabafar. Muitas vezes você tem que procurar pessoas erradas para contar a sua dificuldade. Alguém que talvez não tenha estrutura para te ouvir, estrutura para te aconselhar, estrutura para te direcionar ao caminho certo. Talvez você está desabafando para alguém que está esperando ver a queda do teu ministério. Talvez você está desabafando para alguém que está desejando a tua esposa, está desejando o teu esposo, e você está lá desabafando para ele. Essa mulher ela foi atrás de uma liderança, foi atrás de um homem de Deus, foi atrás de uma pessoa que tinha estrutura para ouvir ela. Não desabafe para qualquer pessoa, amém? Desabafe para alguém que tem a estrutura para te ajudar,
para alguém que vai dizer para você: eu já passei por isso, eu venci, tu vai vencer também. Alguém que não vai te apontar, alguém que não vai te julgar, mas sim vai te ajudar. Porque a Bíblia vai dizer, meu irmão, que quando um cair, ore para que você não venha cair também. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade de crentes, uns crentes, irmão, que tem o prazer de divulgar o pecado de alguém. Né? Você sabe como é que está a ira de Deus sobre esta geração por causa disso, amém? Só que agora ela começa a conversar com o profeta. Aí o profeta faz uma pergunta a ela. Aí diz assim: ei, o que tu tem na tua casa? Sabe o que foi que ela disse? Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas antes dela falar da botija, ela falou primeiro: eu não tenho nada em casa. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós? É que essa mulher não estava dando valor ao pouco que ela tinha dentro da casa dela. Talvez, sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós não damos valor ao pouco que temos dentro da nossa casa. Nós não damos valor ao pouco que nós temos. Sabe por quê? Porque quando essa mulher disse: eu não tenho nada em casa, aí depois ela acrescenta. Quando ela viu que ela falou bobagem, ela acrescentou: se não uma botija de azeite. Aí ela se lembrou da botija, ela se lembrou do pouquinho que ela tinha dentro da casa dela. Sabe o que o texto vai dizer? Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Você está entendendo? Ela se lembrou da botija. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Se lembre do pouco que você tem dentro da tua casa. Se lembre do pouco que Deus está te dando no momento. E seja fiel nesse pouco. Porque no muito Deus vai te colocar. Mas primeiro tem que ser fiel no pouco. Primeiro tem que honrar Deus no pouco. Que no muito Deus vai te colocar. Lá e de curva, suribica, lavassé. Antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês que há 6 meses atrás eu fiz um voto com Deus de não receber oferta de igreja quando eu fosse ministrar. Mesmo a igreja querendo me abençoar, mesmo querendo dar de coração, eu não recebo. Aí eu fui pregar na sede domingo passado, e a pastora disse: pastor, está aqui a sua oferta. Aí Deus me testou, né? Porque a oferta lá da sede é abençoada. Aí Deus me testou. Eu digo: não quero não, pastor, obrigado, viu? Aí sabe o que foi que aconteceu quando eu cheguei em casa? Uma pessoa que estava devendo a minha esposa há mais de 9 anos ligou para ela para pagar. Amém, meu irmão? Amém. Então seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Só que agora, quando essa mulher conversa com o profeta, ele também fala uma coisa interessante. Ele diz assim: pastor, vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas, hein? Amém. Ele falou o quê? A todos. Ele falou algumas. Ele falou a todos. Segundo o texto, irmão, se faltasse uma vasilha, ele sabia. Porque segundo os historiadores, segundo o texto, ele sabia quantas tendas tinha na vila. Ele sabia quantos vasos ia dar. Olha para cá. É interessante esse texto. Só que o que me chama a atenção é que ele diz assim: olha, vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Não era mais fácil? Aquela mulher era viúva, estava sozinha dentro de casa com 2 filhos. Não era mais fácil Eliseu, como pastor dela, chegar e dizer assim: pode deixar que eu pague a tua dívida? Não era mais fácil ele dizer isso para ela? Mas o interessante é que ele diz assim: ei, vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. O foco de Eliseu, meu irmão, não era multiplicar o azeite. Eu vejo muito pregador pregando essa mensagem, mas só foca no azeite. O azeite dentro desse texto, ele significa bênção. E o foco nosso não tem que ser a bênção. O foco tem que ser a gente, irmão. Eu vejo muita gente pregando essa mensagem, só foca no azeite, só foca na multiplicação. E o foco de Eliseu não era multiplicar o azeite.
O foco de Eliseu era saber se aquela mulher era a mulher de Deus igual o esposo dela era. O foco de Eliseu era descobrir se aquela mulher realmente era uma mulher de Deus. Quando ele disse assim para ela: ei, vai a todos os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Agora imagina comigo, a igreja pensa comigo agora. Aquela mulher chega para Eliseu agora, vamos conjecturar aqui. Imagina aquela mulher dizendo para Eliseu: eu não vou não, porque na semana passada eu joguei lixo na calçada da minha vizinha. Essa semana ela jogou na minha. Então nós não estamos se falando, eu não tenho cara de ir lá. O mês passado eu comprei água na mão dela e não paguei, então não tenho cara de ir lá. No ano passado ela bateu no meu filho no colégio e até hoje nós não se fala. Como é que eu vou lá? Não tenho cara de chegar lá. Será que ela tinha conseguido os vasos? Sabe por que essa mulher conseguiu os vasos? Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha uma vizinhança boa. Sabe o que está acontecendo hoje dentro da igreja, dentro do ministério? É que pula, sapateia, roda, fala em línguas, prega bonito, louva bonito, mas tem um vizinho do lado da tua casa que tu não fala, rapaz. Tem uma vizinha do lado da tua casa que tu não fala. Tem alguém no teu trabalho que tu está intrigado com ele. E aí Deus diz: eu não opero nesta casa, porque Deus vai dizer que opera em casa limpa, em coração limpo. Lá e decova, suripica, lava sé. Sabe como é que eu sou conhecido em Teresina? Que é o pregador polêmico, que bate nos outros. Não, eu prego Bíblia. Se aguentou, se a ferida estiver exposta, menina, que tem que cobrir, amém? Diga glória a Deus. Amém? Essa mulher só conseguiu os vasos porque ela tinha uma boa vizinhança. Sabe por que tem gente que diz: eu estou 20 anos na igreja e ainda não casei. Eu estou com 20 anos na igreja e ainda moro de aluguel. Eu quero te dizer alguma coisa, meu irmão. Tem algo errado na tua vida, porque alguém que está na presença de Deus, algo tem que acontecer. Eu creio que tem prova, eu creio que tem luta, mas a luta, depois dela, tem uma vitória. E essa vitória é uma promessa de Deus. Essa vitória ela é garantida àqueles que são fiéis no povo. Você está entendendo? Olha para cá. O interessante é que ela foi pedir as vasilhas. Quando ela pediu as vasilhas, ela coloca as vasilhas dentro de casa. Agora o que essa mulher vai fazer? Ela olha para dentro de casa e vê aquele monte de vasilha seca. Aí ela diz assim: ei, e agora? A Bíblia vai dizer que ela volta onde estava o profeta. Aleluia! Sabe, você sabe o significado de voltar? O significado de voltar significa gratidão. Aleluia! O que tem de crente hoje ingrato, irmão? Que o pastor ora, que o pastor paga preço, que o pastor jejuma, que o pastor vai na casa, aconselha, traz para a igreja, mas ele nunca reconhece o trabalho do pastor. O que está cheio de crente hoje ingrato, que não reconhece a oração do pastor, não reconhece o cuidado do pastor. E essa mulher, irmão, ela tinha uma gratidão pelo profeta Eliseu. Quando ela encontrou aquele monte de vaso seco dentro da casa dela, ela disse: agora eu vou dar o profeta novamente. Ela vai ao oitavo profeta e ela disse: e agora, profeta, o que eu faço com tanta vasilha seca dentro da minha casa? O que eu vou fazer com tanta vasilha seca dentro da minha casa? Olha o que o profeta disse para ela: entra dentro de casa, tu e teus 2 filhos, e fecha a porta e coloca a botija sobre os vasos. Por que ele mandou fechar a porta? É interessante isso. Não foi o vizinho que arrumou o vaso para ela? Por que ela não chamou o vizinho para ver o milagre? Por que ela não deu essa honra de o vizinho também ver o milagre? Quando o profeta diz assim: ei, fecha a porta, tu e teus filhos, era Deus dizendo para aquela mulher: fecha a tua boca. Você está entendendo? Quando Deus disse para ela, através do profeta: entra dentro da tua casa, tu e teus 2 filhos, e fecha a porta, era Deus dizendo: fecha a tua boca. Aleluia! Vai comprar um carro novo, fecha a boca. Aleluia! Vai construir uma casa nova, fecha a boca.
Tá dando certo dentro da empresa, fecha a boca. O casamento tá bem, fecha a boca. Então, meu irmão, quando você fecha a boca, Deus opera. Sabe por que tem muita gente perdendo casamento? É porque fica contando as qualidades do esposo pra mulher que tá fazendo o cabelo dela no salão. Aí a mulher diz: ele é desse jeito aí mesmo? Eu quero ir pra mim. Aí dá todo jeito de conseguir o número dele. Começa a mandar mensagem e tu perde, porque tu não vigiou, tu não fechou tua boca. Guarda aquilo que Deus te deu. Tá dando certo, fecha a boca. Tá dando errado, fecha a boca. Tá entendendo o mistério de Deus hoje aqui? Sabe por que muita gente não é abençoada? Porque abre a boca demais. Fala que não é para falar. Às vezes o negócio está perto de dar certo, mas aí ela perde a bênção, sabe por quê? Porque abre a boca. Abre a boca no lugar errado e para pessoas erradas. Talvez você está abrindo a tua boca para alguém que não quer ouvir o teu momento algum. Você está abrindo a tua boca para alguém que tá esperando a tua desgraça. Deus, fecha a tua boca, rapaz. Nem todos que estão dentro da igreja servem a Deus. Aleluia! A igreja está cheia de crente, mas tem poucos servos. Está cheia de crente, irmão. A palavra crente, na nossa linguagem, é todos aqueles que crêem na existência de Deus. Até o diabo, ele crê que Deus existe, irmão. O diabo, ele crê, só que ele não serve, ele não obedece. O servo de Deus é aquele que obedece às Escrituras. Aquele que obedece a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus nessa noite. Só que tem outra coisa que me chama a atenção. Agora os vasos estão cheios. Está tudo cheio o vaso. Aí ela olha para o vaso cheio de azeite. Aí o que ela faz? Ela volta onde estava o profeta. Ela já estava com o vaso cheio. Ela não tinha mais nada que fazer onde estava o profeta. O problema dela está resolvido. Mas como ela tinha gratidão ao pastor dela, à liderança dela, ela voltou lá. Aleluia! Ela diz assim: ei, homem de Deus, e agora o que é que eu faço com tanto azeite dentro da minha casa? Sabe o que o profeta vai dizer para ela? Vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Quando você está na direção, você sabe por que aquela mulher conseguiu a bênção dela? Porque ela estava na direção certa. Se você tiver noção de quantas pessoas estão na direção errada, talvez você está dando tudo errado, está tudo amarrado. Sabe o que é? É você que está recebendo conselho de pessoas erradas. É você recebendo direcionamento de pessoas erradas. É você que está no caminho errado, rapaz. Quando você está no caminho de Deus, pode até dar certo de manhã, mas de tarde dá. Pode até dar errado de manhã, mas de tarde dá certo. O negócio pode até ficar difícil de noite, mas quando dá de manhãzinho, no café da manhã, a vitória chega. Quando você está na direção de Deus, o mal não prevalece. Ele pode ficar a noite toda, mas pelo amanhecer, a vitória tem que brandar na tua casa. Lá e decova, suribica, lava não tem esse negócio de dizer que eu estou servindo a Deus e eu estou na miséria há 20 anos. Não tem essa história. A Bíblia vai dizer que o Egito passou 7 anos de fartura, mas foi 7 anos de seca. Vai ter momento de bonança, mas vai ter momento de vitória na tua vida. E vai ter momento também, meu irmão, que o teu celeiro vai ficar vazio. E é o que o pastor Ayub acabou de dizer, pela fé. Aleluia! Deus nunca fala dentro do texto. Jesus nunca declarou dentro do texto. Os 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus nunca declarou dentro dos 4 evangelhos dele que ele curava ninguém. Jesus sempre declarou que foi a fé que curava. Ele olha para aquele cego de Jericó e ele disse assim: ei, a tua fé, homem, te curou. Ele olha para aquela mulher
anos sangrando. Ele diz assim: a tua fé te salvou. Ele olha para aquele homem com 38 anos na beira de um tanque. Ele diz assim: olha, a tua fé hoje vai te salvar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tu sabe o significado da palavra impossível? Impossível quer dizer o quê? Não tem mais jeito. Sem fé é impossível. O pastor ele pode ter fé, mas se ele orar para alguém que não tem fé, não acontece nada. Enquanto tu for incrédulo, enquanto tu não acreditar, enquanto tu não crer, nada acontece. O pastor pode passar madrugadas e madrugadas orando por ti, mas se tu não tiver fé, tu vai continuar na miséria, tu vai continuar doente. Tu precisa ter fé, tu precisa acreditar que Deus está na casa. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus para Jesus. Amém? Eu quero ser boca de Deus hoje para a tua vida. Eu quero te falar algo profético. Essa mulher só recebeu a bênção dela porque ela estava alinhada com Deus. Não adianta o pastor, esses pregadores que ficam dizendo assim: tu vai receber uma casa, tu vai receber um carro. É mentiroso, sabe por quê? Se a pessoa estiver desalinhada com Deus, não recebe. Deus vai entregar a bênção para desobediente, irmão? Não entrega não. Eu creio que Deus usa profeta e usa tremendo. Mas tem uma coisa: se estiver desconcertado, Deus não vai entregar a bênção na mão de desconcertado. Deus não vai entregar a bênção na mão de pessoas que estão toda errada no altar, que está toda errada na igreja. Deus não vai entregar a bênção. Essa turma de mercenários que estão pregando para ganhar dinheiro, isso aí vão prestar conta no dia do tribunal. Essa turma que anda para cima e para baixo, estão até viajando de um estado para o outro, irmão. Porque sabe que no estado dele ele não tem mais moral, vai para o outro estado ganhar dinheiro. Aí sabe o que vai acontecer no dia do tribunal? Ele vai dizer: Senhor, mas tanto que eu preguei. Aí Jesus vai se virar para ele. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Tu te lembra que depois da pregação, tu não te lembra daqueles 100 reais que tu pegou do pastor não, da igreja? Tu não te lembra daqueles 50 reais que tu pegou para botar de gasolina na tua moto? Então, meu irmão, não estou te devendo nada. Aparta de mim, Satanás, porque eu não te conheço. É esse evangelho que vai ser apresentado no dia do tribunal. O crente que é crente, ele só vai receber vitória se tu estiver alinhado com Deus. Se tu estiver com hipocrisia dentro da igreja, está com o pé na igreja, mas lá fora não é crente de verdade, tu vai passar 50 anos no evangelho e tua vida vai continuar a mesma. Eu não vim aqui para alimentar o teu ego, não. E eu nem vim aqui para dizer que Jesus vai te abençoar da forma que você está errada. Jesus só te abençoa, meu irmão, se tu estiver alinhado com Ele. Enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava servindo Satanás, Jesus não me abençoava. Mas quando eu vim para a presença dele, aí Jesus começou a escrever uma história linda na minha vida, meu irmão. Jesus não escreve história de quem não quer. Jesus escreve história de quem quer. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória. Eu sinto que Deus hoje está falando com pessoas aqui. Eu sinto que o que o Espírito Santo está falando hoje aqui, meu irmão, é coisa forte. Irmão, eu vou pedir aos irmãos, as crianças eu até relevo, amém? Mas na hora da palavra pode ter reverência, meu irmão. Desde o começo da mensagem, o pessoal passando, né? Vão ter reverência, porque eu não gosto de chamar atenção, mas é obrigado, às vezes é obrigado. Eu sempre fui assembleano, meu evangelho nasceu na Assembleia de Deus. Então eu creio que todo assembleano está ouvindo a palavra, tem que, irmão, a maior reverência de Deus não é ficar de pé quando o pastor abre a Bíblia, não. A maior reverência de Deus é tu dar ouvido o que o pastor está dizendo. Por isso que a Bíblia vai dizer: faça um culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional é um culto que eu possa raciocinar o que está acontecendo nele. É um culto que o pregador está pregando e a igreja está entendendo o que o pastor está pregando.
pregando. Não é um culto que tem heresia, não. É um culto de palavra. Esse culto que vai levar nós para o céu. É por isso, irmão, que um dia disseram para mim, agora era para pregar na finalização de uma quinta-feira, ontem. Hoje é sexta, ontem era para pregar na finalização de uma campanha. Eu preguei lá no começo, era para pregar no final. Aí o pastor disse antes de eu ir a primeira vez, o pastor disse: olha, você vai pregar no início da campanha e vai pregar no final. Eu só preguei no início, irmão. Quando ele viu a pregação, ele disse: não pode pregar esse homem mais aqui. Aí, quando eu fui 5 dias que eu tinha pregado lá, ele me ligou: pastor, aqui é porque eu já tinha agendado o irmão e eu não sabia. Eu digo: irmão, quem mente é o diabo, o pai da mentira é Satanás. Te conserta, pastor. Sabe por que eles têm ira de mim e muitos altares no subam? Porque eu não vou negociar o evangelho de Deus. O evangelho de Deus ele tem que ser ministrado e tem que ser vivido da forma que está na Bíblia. Sabe o que está acontecendo hoje dentro da igreja? É que crente quer que a Bíblia concorde com ele. É nós que temos que concordar com o que a Bíblia está dizendo, irmão. A Bíblia não precisa concordar contigo, não. Se tu te alinhar, amém. Mas se tu não te alinhar, tu vai para o inferno. É verdade. Você está entendendo? Tem crente que tem gente lê um versículo para ele, mas ele diz: não, mas eu quero. Tem que concordar com o que a Bíblia está dizendo. Porque se nós não concordar, nós vamos morrer. Eu estou dizendo não, estou dizendo você não. O pastor Francisco, no dia que ele se desviar, ele vai para o inferno também. Amém? Qualquer um, meu, tipo de igreja não te leva para o céu. Você sabe por